ti quem eu sou. Me junto a toda a criação, todos obras das mesmas mãos. Cantaremos sempre teu nome. E os céus declaram glorioso. Meu coração diz: não há outro. E os céus declaram glorioso. Meu coração
cantarei para sempre, Senhor. Eu te amo, eu te amo. Receba nossa adoração. O meu orgulho me tirou do jardim, a tua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia, sim, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer a ti, Jesus. Conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele, e ser achado nele, e ser achado nele. Oh, oh. O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. E eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. E eu quero conhecer Jesus. O meu amado és o mais belo entre milhares e milhares, milhares. O meu amado é entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre. Oh, o meu amado é o mais belo entre milhares e milhares, entre milhares e milhares, Jesus. Eu quero conhecer a ti, Jesus. Yeshua, declaramos Yeshua. Yeshua, Yeshua.
nós te amamos, Yeshua. Declare mais uma vez, Yeshua. Para sempre. Diga isso. Meu amado é o mais belo entre. Nós te amamos, Yeshua. Senhor, nós te exaltamos nessa noite, Jesus. Bendizemos o teu santo e bendito nome, Jesus. Te pedimos que o teu Espírito Santo sinta liberdade entre nós, Senhor. Que possamos fazer aquilo conforme te agrada, Senhor. Que possamos servir como um canal, Senhor, em que a tua presença possa fluir, Senhor. E assim o que está no desejo do teu coração, através da minha boca, Senhor, para a minha vida e para a vida da tua igreja, Senhor. Eu te peço, Senhor, toca a vida de cada um desses jovens que estão aqui, Senhor. Que possam ser cheios da tua presença, Senhor. Abala, Senhor, a estrutura da religiosidade, Senhor, e nos faz sermos verdadeiros cristãos. Nos faz viver a tua palavra, Senhor, como a verdade que ela é. É o que nós te pedimos, Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor, dando a ti toda a honra, toda a glória, Senhor, e toda a adoração que é merecida só a ti, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Nós te aplaudimos. Aplauda Ele bem forte. Amém. E eu dou um aplauso para vocês também por enfrentar esse frio e estar aqui. Apesar de que eu não consigo ver direito os olhos de vocês, porque essa luz aqui fica bem na cara da gente. Eu quero dar uma ideia para vocês. Se vocês quiserem chegar mais perto e tirar esses buracos, do jeito que está frio, muda bastante, dá para ficar bem mais quentinho. Mas isso aí é o frio de vocês, vocês que decidam. Vocês podem tomar o assento de vocês. O Dionísio não pôde estar aqui hoje, porque ele tem aula, mais uma vez. E a gente falou para ele que daqui a pouco vocês vão achar que a gente está mentindo, de toda vez chegar aqui e dizer, o Dionísio ama muito vocês, e infelizmente não pôde estar, porque deu o acaso de que foi a terceira ou quarta semana que aconteceu, de dar essa sequência, que ele teve aula, ele teve compromisso, e ele não pôde estar, mas semana que vem ele está aqui. E está muito frio. Eu trabalho lá em Farroupilha, e lá é 5 graus a menos que aqui. Eu saí de lá 5h30 e já estava quase -1. E uma ventania assim, meu Deus, estava... Quem mora lá diz que daqui a pouco eles acreditam que de noite, se continuar assim e parar um pouco o vento, certo que dá neve. Mas parabéns por vocês enfrentar o frio e estar aqui. E
Eu também fiquei um tempo sem vir nos cultos, mais ou menos aqui no centro, uns 2 meses e pouco, porque hoje quando me perguntam quem tu é, valeu, Gabi. E a primeira coisa que eu falo é, com muito orgulho, eu sou pai. Isso é a primeira coisa que eu sou. Quando alguém me pergunta quem tu é, eu sou pai, meu nome é Raul, e eu trabalho em tal lugar, mas a primeira coisa, eu sou pai. Eu sou marido. E a gente precisa ter orgulho disso. Porque a gente está vivendo um momento de muita coisa distorcida, de que se dá uma alta ênfase ao cargo que tu tem no teu trabalho, a formação que tu tem, aonde tu estuda, a faculdade que tu faz, quantas faculdades tu tem. E eu não concordo com isso. E a Bíblia nos mostra que Deus dá valor para as pequenas coisas. E tem um texto que Deus tem falado comigo durante algum tempo. E eu não vou falar nada, eu não quero falar de mim, mas eu preciso falar alguma coisa que aconteceu na minha vida, para depois entrar sobre quem eu quero falar. Que para mim é um dos maiores exemplos da Bíblia, que é o apóstolo Paulo. Mas antes de entrar nisso, eu preciso explicar para vocês algumas coisas que aconteceram na minha vida. E eu vou ser bem rápido nisso, porque, como eu falei, não quero falar de mim. Mas, quem lembra do último Igreja na Rua? A maioria, né? E a maioria de vocês estavam lá também, né? Eu não lembro direito se foi uma semana antes, ou se foi 2 semanas antes. A gente teve uma reunião aqui depois do jejum. Acho que foi uma semana antes, né? Porque foi dia 5. Então foi uma semana antes, foi no domingo. Foi no dia 5 de abril, que era feriado no Novo Hamburgo. Então foi uma semana antes, no jejum aqui da igreja, a gente teve uma reunião. E o pastor Gelson, do Mevan, ele trouxe uma palavra assim que, nossa, mexeu muito comigo. Ele falou sobre Mateus no capítulo 10, Mateus capítulo 7, versículo 10, que dizia assim: e à medida que o seguides, pregai, o reino de Deus está ao vosso alcance. Ele enfatizou muito isso, que no momento que eu e você aceitamos a Cristo, nós podemos dizer para qualquer pessoa que a gente vai pregar: cara, eu estou seguindo Jesus, e o reino de Deus está ao teu alcance. Sabe por quê? Porque tu pode me tocar. Eu sou palpável. O reino de Deus é palpável, porque eu sou palpável, eu sou um ser humano, e o reino de Deus já está sobre a minha vida. E ele bateu muito nisso naquela manhã, e aquilo mexeu muito comigo. E eu me converti em 2008. E durante muito tempo eu fui um religioso. Muito tempo. E muitas coisas precisaram acontecer para que o meu caráter começasse a se moldar conforme a vontade de Deus. Mas para isso eu precisei abrir espaços da minha vida para que o caráter de Deus começasse a agir na minha vida. E durante muito tempo eu frequentei o culto, eu tocava, eu cantava, eu participava dos jovens. Eu ajudei durante um bom tempo num trabalho que estava começando em outra cidade da igreja que eu ia. E aos olhos de todos, eu era um baita crente. Mas eu era um baita religioso. Porque eu fazia muita coisa e era muito trabalho. Mas isso não significa que o muito serviço, que o muito trabalho, Deus está naquilo ali. Então passou algum tempo e algumas coisas aconteceram na minha vida, e depois eu vim para cá e muita coisa mudou. E naquele dia que o Gelson pregou isso ficou muito batendo na minha vida, porque eu vi que pelo meu ritmo de vida, pelas coisas que eu comecei a assumir, por não saber dizer não, eu estava entrando no mesmo nível de religiosidade que eu vivia há algum tempo atrás. Porque é normal, no passar e na nossa caminhada, dentro da igreja, algumas coisas se transformarem em rotinas. É normal, mas a gente não precisa deixar com que isso realmente aconteça. Porque a rotina vai nos transformando em religiosos. E a religiosidade está longe
desse Deus vivo e operante que a gente serve. E aquilo ficou batendo muito forte para mim. E a gente teve igreja na rua, e logo depois que eu desci, que a gente cantou a primeira parte, o Thiago me abraçou, eu não sei se tu lembra disso, e o Thiago falou para mim assim, e eu tava chorando muito assim, e o Thiago me abraçou e falou assim, fala para mim o que Deus falou para ti. E eu falei pro Thiago, quando a gente estava cantando a última música que a gente parou de cantar, e eu vi aquela quantidade de pessoas com as mãos levantadas, eu senti como se Deus estivesse pairando sobre aquele lugar. Eu me lembrei daquela passagem de Gênesis que diz que quando a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E para mim foi nítido como se o Espírito Santo estivesse pairando sobre aquele lugar. E Deus falou muito forte no meu coração, que Ele se agradava muito daquilo que estava acontecendo. Porque Ele dava muito valor para cada pessoa que estava naquele lugar. E que Ele não olhava para elas, nenhuma delas, da forma que eu olhava. E logo depois, sem a gente planejar e nem imaginar, porque na semana seguinte, nós tínhamos planejado algumas coisas da nossa banda para se reunir, para falar sobre a igreja na rua, para conversar sobre algumas coisas que a gente tinha pela frente. A gente teve a consulta do pré-natal, e como eu trabalho longe, eu pedi para o médico, eu preciso saber se eu já tenho que ir trabalhar de carro ou não, porque é 1h30 da onde eu trabalho daqui, e eu vou de ônibus e volto de ônibus, então, e o ônibus lá passa de 3 em 3 horas, ônibus de linha. E daí eu disse para ele, para o doutor, eu disse assim, eu preciso saber, eu já tenho que ir de carro? Dele, capaz, está na 36ª semana, ela vai até 40 semanas, vai mais um mês aí. E no dia 11 de abril, a Yúlica me liga chorando e diz, a minha bolsa estourou. E eu estava lá em Farroupilha. E ela chorando, desesperada, não sabia o que fazer. E daí daqui a pouco, a minha sogra me ligou e disse, tu tem que vir logo, porque aconteceu alguma coisa e a Mariana vai ter que nascer num parto de urgência. Vai ser feita uma cesárea de urgência. E eu comecei a perguntar, mas o que aconteceu? E ninguém me falava. E eu perguntei para a chefe da minha mulher que estava junto, e ela disse que também não sabia, mas que eu tinha que estar ali. Isso era 3h20. E daí, era 3h20. E daí ela disse, tu tem que estar aqui até 4h15, porque às 4h15 está marcado o parto. E eu comecei, que nem uma barata tonta, não sabia o que eu fazia, e eu não tinha dinheiro, porque eu não levo dinheiro junto para lá, porque eu já fui assaltado algumas vezes na rua. E ali eu comecei a ver mais uma vez o cuidado da mão de Deus. E, eu nem tinha falado para ninguém, eu estava desligando o telefone. Um colega meu já veio e disse assim, a gente já chamou um Uber para ti, e já está vindo, já pode ir descendo para Guarita que ele vai te levar. E daí eu disse, mas eu não tenho dinheiro. Ele disse, não, nós já juntamos dinheiro, já está aqui, já deram dinheiro, eu colocar no meu bolso. E daí eu entrei no carro do cara, daí eu falei assim, cara, eu tenho 1 hora para chegar lá, que o parto vai ser às 4h15. O cara é trilocão, assim, daí ele disse para mim assim, nós vamos chegar, cara. E daí eu disse assim, tá. E daí eu peguei o celular e comecei a mandar mensagem para todo mundo, para os meus amigos, para os meus familiares. Eu disse, a bolsa da Ilha que estourou, e ela tá às 4 e pouca para nascer, eu tô descendo de Farroupilha, estou descendo. E daí eu só recebi as mensagens assim, vem devagar, cara, fica calmo. E daí daqui a pouco assim eu olho pro cara assim do meu lado assim, ele tá passando em cima dos cucurutos que tem na faixa separando a serra, são 15 quilômetros de serra e daí não pode ultrapassar. E ele ultrapassando e passando os caminhão, e daí eu peguei, botei a mão nele assim, disse, cara, eu tenho que chegar para ver minha filha, mas eu tenho que chegar vivo, não só meu corpo lá. Daí ele disse, não, cara, fica calmo, nós vamos chegar. Daí eu disse, sim, mas ultrapassa depois, cara. Ele, não, eu tenho que ultrapassar agora, senão a gente não chega. E eu peguei e continuei no celular e não olhava mais para frente. E daí Deus me deu uma oportunidade ainda, no meio de tudo isso, nervosismo, eu pude falar de Jesus para ele, porque no meio de tudo isso, aí eu recebi uma mensagem que o parto da Mariana tinha que ser às pressas, porque ela tinha feito cocô. É o mecônio que chama. E daí, quando a criança faz cocô, é obrigada a fazer uma cesárea, porque quando ela nasce, se ela nascer de parto normal, ela pode aspirar
o cocô. E aí pode dar uma infecção no bebê. E por isso que teve que ser às pressas. E daí eles começaram a monitorar a Yulia e tudo. Então, resumo da história. Cheguei a tempo e ele me contou, no meio da viagem, que ele perdeu um filho, que também teve algum problema na hora do parto, nasceu, ficou 5 dias vivo. E ele me contou e chorou. E eu falei de Jesus para ele, falei do conforto de Jesus. E foi muito legal, porque em todas as coisas eu vi o cuidado de Deus, em cada detalhe, em cada coisa que foi acontecendo. E eu precisava contar tudo isso para chegar aonde eu quero falar agora. E nós vamos entrar na vida do apóstolo Paulo, parar de falar de mim. Mas é nesse ponto que eu queria chegar. E quando eu cheguei no hospital, eu fui direto pro lugar, eles estavam esperando. A mulher disse: troca de roupa logo. E eu nem troquei de roupa, só botei aquelas roupaiadas por cima assim. E daí ela mandou lavar minhas mãos, lavei minhas mãos. E já entrei na sala, e eles já estavam com ela tudo pronto. Daí eles botaram um banquinho assim do lado dela, assim, que ela estava deitada, cabeça para cá. E eu sentei no banco assim, quando eu sentei no banco assim, tinha uma mulher atrás de nós, assim, que era anestesista. Daí ela disse assim: meu Deus, olha o tamanho das bochechas dessa guria. Daí eu, quê? Daí caiu um negócio assim, não deu 2 minutos quando eu entrei na sala assim, caiu tipo um pano que eles tiram assim, daí tem um plástico. E já estava o médico assim, com a cara da minha filha assim, no plástico assim, ela já tinha nascido, eles já tinham tirado ela. E daí eles limpam, dão uma limpada nela e já dão no braço do pai. Daí eles deram nos meus braços, e daí tu vai acompanhando o médico. E fui acompanhando o médico, tudo, coloquei ela na balança e tal. E daí ele disse, como ela nasceu prematura, porque ela nasceu de 36 semanas, quando o bebê nasce de um pouquinho prematuro e também de cesárea, ele perde muito calor na hora do parto. Então ela precisa ficar numa incubadora, ela ficou mais ou menos 1 hora para o calor do corpo dela voltar ao normal. E aí foi a parte mais emocionante para mim, porque desde que a minha mulher engravidou, eu sempre pedi para Deus, e vocês sabem disso porque eu já testemunhei em outras vezes aqui algumas coisas que aconteceram, e eu tenho 3 coisas que aconteceram nítidas, que desde que a minha esposa engravidou, eu pedi que Deus usasse a gravidez dela para falar comigo. Não só comigo, mas com ela também. E tem 3 coisas que aconteceram para mim que foram muito marcantes, mas essa foi a maior. E então eles colocaram na incubadora e eles falaram para mim, tu pode ficar aqui meia hora, depois tu sai, e daí tu vai ficar ali no vidro vendo ela, e daí nós vamos dar banho nela tudo, e daí nós te chamemos. Daí eles largaram na incubadora assim, todo mundo sabe como é uma incubadora, né? Para quem não sabe, é uma caixa de vidro, assim, tipo um berço, mas tudo de vidro. E daí tem um monte de luz assim para ficar crescendo o bebê. E daí eles largaram ela ali dentro, e daí ele disse que eu podia ficar ali. E eu fiquei do lado dela, assim. E eu fiquei olhando para ela estava com os olhos fechados. E eu fiquei olhando para ela, assim. E daqui a pouco ela abriu os olhos. Arregalou os olhos, assim. E ficou olhando para mim. E eu fiquei olhando para ela. E eu não sei quanto tempo passou, se foi 2 minutos, ou se foi 5 minutos, ou quanto tempo que foi. E eu fiquei encarando lá no fundo dos olhos dela, e ela me encarando. E veio uma presença de Deus. E o Espírito Santo falou forte no meu coração naquele momento, assim. E para mim foi a maior experiência da minha vida. O Espírito Santo falou para mim: eu estou te dando a oportunidade de ser pai. Para te entender mais um pouquinho. De tão grande foi o meu amor de entregar o meu filho pela tua vida. Me deu um temor. Me deu um temor tão grande, assim. As minhas pernas tremeu, assim. Me deu um nervoso, uma coisa assim. E ela fechou os olhos. E dormiu. E depois ela foi abrir os olhos só depois, quando ela foi para o quarto. E veio um temor sobre a minha vida, desde aquele dia. Da oportunidade que Deus me deu de ser pai. E experimentar um pouquinho da entrega. De o quão valor tem um filho. Um dia vocês vão ser pai, vão entender tanta coisa. E hoje eu entendo tanta coisa. Nesse pouco tempo que eu sou pai. Ela vai fazer 3 meses, dia 11. Eu já aprendi tanta coisa, a entender tanta coisa que meu pai falava. Que eu não entendia, que achava, pai. E mesmo se você não tem um pai, aquele que te cuida, aquela que te cuida, a tia, a avó, mesmo que não seja parente, eu não sei, eu não conheço a vida de vocês. E isso causou um temor na minha vida.
E desde aquele dia, desde o que o Gelson falou, desde essa situação com a minha filha, eu comecei cada vez mais a pregar para mim mesmo: eu preciso deixar de ser um religioso. Eu preciso deixar de ser um religioso. Eu preciso mudar as prioridades na minha vida. E quem anda mais perto comigo sabe que nos últimos tempos eu tomei algumas posições que há muito tempo eu precisava ter tomado. E foi difícil para mim. E tem sido difícil. Mas Deus tem me moldado para isso. E eu tenho desfrutado de coisas que eu tenho certeza que se eu estivesse vivendo da mesma forma, eu não estaria desfrutando. E através disso que aconteceu na minha vida, Deus falou muito comigo através de um texto. Mas antes de falar isso, eu sempre gosto de indicar para vocês, quando eu tenho a oportunidade de estar aqui, livros que eu li ou que eu estou lendo e que me edifica. Porque é muito importante ler a Bíblia e nenhuma outra leitura pode substituir o teu tempo de leitura da Bíblia, mas tu pode acrescentar coisas para não ser só a leitura da Bíblia. E um dos livros, foi presente de um amigo meu, é esse livro, Luciano Subirá, Até que Nada Mais Importe. Ele conta uma experiência da vida dele, de quando Deus impactou a vida dele e deu entendimento, e até de algumas coisas que nós vamos falar sobre a vida do apóstolo Paulo também, de dar o devido valor ao nosso Cristo, ao nosso Salvador. O devido valor, de que Ele é tão importante, ao ponto de que nada mais importa, que Ele é o centro de tudo. Eu indico esse livro para vocês lerem, é muito, muito, muito bom. E o outro livro, é esse livro aqui, ele já é um livro mais antigo, O Homem do Céu, da editora Betânia. Ele fala a história desse japonês aqui, o irmão Yun. E mais para frente, depois aqui, eu quero contar alguma coisa sobre a vida dele para vocês, que mexeu muito com a vida dele. Mas só para vocês terem uma ideia, assim, é muito louco, porque eu tenho um tio que já leu esse livro umas 3 vezes, e toda vez que ele vinha me falar desse livro, ele começava a chorar. Toda vez. E agora, toda vez que eu chego em casa e vou contar para a Yuli, que eu começo a chorar quando eu começo a falar do cara. E eu duvido que você lê isso aqui e você não vai chorar. Se você lê a história desse cara. Você lê a história dele, é como se você estivesse trazendo o livro de Atos para o nosso século. É ele orando e porta de cadeia se abrindo, e ele passando no meio dos guardas, é como se ele fosse invisível. Esse é o testemunho desse irmão Yun. Ele não podia ter acesso à Bíblia, porque na China era proibido. E ele orou e orou e orou e pediu tanto para que tivesse, e ele conseguiu. Só que ele não podia andar com ela na rua. Em um mês, ele decorou os 28 capítulos do Evangelho de Mateus. Em um mês. E ele pregava para todo mundo na rua. E ele converteu milhares de pessoas na China, pregando o Evangelho. E era por isso que ele era preso. Porque quando pegava ele falando de Jesus, ele ia para a cadeia. E ele nunca pegou um advogado ou alguma coisa. Ele sempre dizia: se eu estou preso, Deus tem um propósito comigo aqui dentro. E ele ganhou vários e vários carcereiros da cadeia. Ele ganhou vários e vários presos. E sempre a pena dele nunca chegava ao fim. Porque daqui a pouco o Espírito Santo falava para ele: pode sair um. E ele olhava para frente e a porta da cadeia se abria e ele saía caminhando. E a outra porta se abria e ele saía caminhando. E ele olhava para os sentinelas e ninguém via ele. E ele ia indo e ele ia saindo. E ele ia embora quando ele via que estava na rua. E ninguém vinha atrás dele e a polícia não vinha atrás dele. E ele ficava assim. E ele ficava sem entender. Eu indico vocês, procure esse livro na internet e compre e lê. Pode me cobrar. Se você começar a ler e não achar legal, pode me cobrar. É O Homem do Céu. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre ele. Bom, mas vamos para o que interessa. Eu quero falar sobre a vida do apóstolo Paulo. Eu quero que vocês abram a Bíblia em Filipenses, capítulo 3, no versículo 7 e 8. Eu não vou demorar, porque eu sei que está frio, tá? Mas por favor, não fique conversando enquanto eu estiver falando. Não fique conversando com a pessoa que está do teu lado. Primeiro, em respeito à palavra de Deus. Porque aqui não é o Raul. É a palavra de Deus que está sendo pregada. Então, respeito à palavra de Deus. E depois, respeita a mim também.
Vamos ler Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 8. Mas o que para mim era lucro, considerei-o perda, por causa de Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por quem sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como refúgio, para que possa ganhar a Cristo. Mas o que para mim era lucro, considerei como perda. Se você for ler em outras traduções, na NVI, na King James, você vai ver que vai ter aqui, considerei-as como refúgio, como lixo, como esterco. Você vai achar várias traduções diferentes. Porque Paulo estava tentando trazer a noção. Só que o interessante é que ele não estava simplesmente falando da vida que ele tinha antes de conhecer a Cristo, das coisas que ele perdeu. Mas ele estava considerando o lado espiritual, de que tudo ele considerou como um refúgio, pela sublimidade, vai ter outra tradução que vai dizer, do conhecimento do amor de Deus. E é muito interessante, porque se você for estudar um pouquinho sobre a história do apóstolo Paulo, e nós vamos ler alguns versículos que vai explicar um pouco melhor isso. Ele foi um cara que ele foi criado aos pés de Gamaliel. A família dele colocou ele lá como se fosse um internato. E esse cara, Gamaliel, era um dos caras mais inteligentes na época da lei. Então ele era um cara muito inteligente, o apóstolo Paulo. E ele era um religioso, a gente poderia usar a palavra devoto. É como se ele fosse um devoto, ele era um cara que levava muito a sério as leis. Mas teve um momento que ele se encontrou com Cristo, e a vida dele mudou totalmente. E se você for ler lá no livro de Romanos, você vai ver que ele diz que ele e a família dele, pela inocência da religiosidade, não se deixaram conhecer o verdadeiro Cristo. E o que eu acho mais interessante de tudo isso é que ele viveu muitas e muitas coisas antes de conhecer a Cristo, porque ele era um perseguidor da igreja, ele matava cristão, por não conhecer esse verdadeiro amor. E quando ele tem esse encontro verdadeiro, ele chama a palavra o amor sublime. E eu quero dar uma dica para vocês que eu aprendi, nem sabia que isso existia. Tem uma Bíblia que é o Dr. Strong, que é um cara que ele estudou, de repente alguns de vocês já conhecem, é um aplicativo da Bíblia, só que ela está em inglês. Mas dá para entender, tipo assim, vocês devem saber muito mais inglês ainda, que já deve ter na escola, coisa assim. Eu não sei quase nada, mas já consegui achar. Ela tem um asterisco em cima de cada palavra, e quando tu clica em cima, ele te leva para a palavra original. E eu baixei esse aplicativo para ver o que tinha como significado da palavra sublime, por excelência, em outra tradução. Diz assim, a palavra original é uperetio, do grego, e ela significa assim, manter-se sobre, sobressair, elevar-se, destacar-se, estar exaltado, exaltar o conhecimento. No caso aqui, seria Paulo exaltando o conhecimento de Cristo. E uma coisa que eu aprendi, e eu preciso falar isso, porque é uma lição para vocês, todo texto que a gente pinça versículos, ele se transforma um texto como pretexto. Então a gente precisa ler todo o contexto para entender a história. Por isso, para a gente entender esses versículos, eu quero que você volte no versículo 4, de Filipenses capítulo 3, versículo 4, que vai falar um pouco de quem era Paulo e o porquê ele dizer que todas estas coisas, e qual autoridade que ele tinha para dizer que todas essas coisas se transformaram como refúgio, como lixo, como esterco. No versículo 4, ele vai dizer assim, ainda que eu também poderia confiar na carne, se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia,
Se você for ver na história, Paulo já era, não dá para ter noção da qual geração que Paulo já tinha. Se nós fôssemos trazer o circuncidado ao 8º dia, poderia ser alguém dizendo de peito para ti assim: eu sou filho de pastor, meu avô era pastor, nasci na igreja, sou criado na igreja. É como se fosse isso. E aí ele continua: da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, segundo a lei, fariseu. Você já deve ter ouvido bastante falar de fariseu, e eu também já ouvi bastante. Fariseu era uma classe dos judeus que levava a lei mais a sério. Era a classe dos judeus que era mais ferrenha segundo a lei. E a lei, se você for pesquisar, ela tinha mais de 600 conceitos. E se você continuar lendo, ele vai dizer, Paulo, segundo o zelo, perseguidor da igreja. Ele tinha um zelo enorme pela lei. É a mesma coisa que ele estivesse dizendo, se você fosse fazer um exame da vida de Paulo, quando ele ainda era um perseguidor, você não ia achar nenhum erro comparando a vida dele com esses mais de 600 conceitos que a lei trazia. Ele era um devoto, ele era ferrenho. E aí ele tem esse encontro com o nosso Cristo. E aí tudo muda. Por quê? Porque ele diz que todas estas coisas, e agora todo o texto faz sentido, mas o que para mim era lucro, que eram todas essas coisas, a linhagem que ele tanto se exaltava, o estudo que ele tanto teve aos pés de Gamaliel, a lei que ele tanto cumpriu, e que se você procurasse a vida dele, você não ia achar um defeito, porque ele cumpria toda ela. O que ele diz? Mas o que para mim era lucro, considerei como perda, por causa de Cristo. Tudo isso se tornou um refúgio diante da sublimidade de conhecer o amor de Cristo. É isso que Paulo está trazendo. Agora o texto faz mais sentido. E ele diz, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem sofri a perda de todas estas coisas, considero como refúgio, para que eu possa ganhar a Cristo. É importante que a gente leia todo o texto, para que a gente entenda o contexto que cada versículo está trazendo. Porque vocês vão concordar comigo, e isso acontece porque vocês também têm redes sociais. Vocês nunca viram assim, um post escrito, por exemplo, o post dos adolescentes. A gente bota lá numa das redes sociais, amanhã às 5 horas da tarde, na igreja, encontros de fé, vai ter o encontro dos adolescentes. Aí daqui a pouco tem um comentário embaixo. Qual horário que vai ser mesmo? Aonde que vai ser mesmo? Que igreja que vai ser mesmo? Nunca viu isso? Por quê? Porque as pessoas não prestam atenção no que leem, porque as pessoas não dedicam tempo às coisas, porque a gente vive no momento, e eu não vou colocar só a geração de vocês, mas todas as gerações estão se moldando a um formato de que tudo é para ontem, e tudo precisa estar pronto a hora que eu quero, e eu só vou ali e busco e como. Tem gente que reclama se uma pizza levar 50 minutos para fazer. Você já fez uma pizza? Você já viu o trabalhão que dá, cozinhar as coisas, montar ela, botar no forno? Cara, 50 minutos é muito rápido. Só que a gente quer as coisas tudo para ontem. E sabe o que isso vai fazendo com a gente? A gente vai entrando numa rotina. E a rotina vai fazendo com que todas as coisas ficam comuns. E quando as coisas começam a ficar comuns, a gente vai entrando num processo de religiosidade. E Cristo, não é Ele que vai se distanciando de ti, mas tu vai se distanciando dele. E o maior desejo dele é que você esteja próximo. A gente canta às vezes que fomos criados para adorar. Será mesmo? Será que a adoração do céu, que existia no céu, não era suficiente? A gente está falando de anjos. Será? A gente foi criado para buscar e encontrar esse Deus. Foi para isso que eu e você fomos criados. Para buscá-lo e encontrá-lo. Foi para isso que nós fomos criados. Porque você pode concordar comigo ou não,
mas é uma realidade. E eu, por fazer parte do louvor, vejo muito isso. Você pode estar num ambiente de adoração, mas não significa que você está adorando a Deus. Você concorda comigo ou não? E a gente percebe isso. Não significa que você está com as mãos levantadas, você está adorando a Deus. Você pode estar num ambiente de adoração. Porque a adoração, ela flui do coração. Do mais íntimo, do meu e do teu coração. E é isso que ele busca. Só que você vai concordar comigo que pela sociedade que a gente vive, pela forma que as coisas andam, a gente só busca performance. A gente busca vender uma imagem. E se você me vê aqui, e o pessoal cantando, e eu com os olhos fechados, e balançando meus braços e cantando, para vocês, cara, o cara está viajando a adoração. E eu posso estar só fazendo uma performance. E meu coração pode estar bem, bem longe dele. Bem longe. E essa é a essência que eu creio que Cristo quer trazer para nós hoje. E é o que Ele tem trabalhado na minha vida. É esquecer da performance. E aí a gente pode voltar, em que tudo foi se encaixando para mim, lá no que o Gelson pregou para nós aquele dia, de Mateus 7:10, que à medida que o seguirdes, anunciai, o reino de Deus está ao vosso alcance, está ao teu alcance, porque pela minha vida. Só que por que a gente não prega isso? Porque a gente se preocupa com a nossa reputação. É ou não é verdade? Porque a gente está preocupado com a nossa performance. É ou não é verdade? Ou você nunca passou por isso, só eu, de daqui a pouco você sentir Deus falando contigo, vai lá e ora com aquela pessoa. E você pensar, tá, mas pelo quê? E daí você fica inquieto, e daqui a pouco Deus fala algo específico para te orar por ela. Ou daqui a pouco passa alguém, sei lá, com alguma doença, ou você vê com qualquer coisa, com problema de saúde, sei lá. E você sente o Espírito Santo falando com você, vai lá, toma uma atitude, ora, faz alguma coisa, abraça ela, sei lá. E você não vai, eu não vou. Por quê? Porque a gente está preocupado com a nossa reputação. Porque e se não der certo? E se é só minha emoção? E se eu estou só na carne? E aí a gente não vai lá. E aí a gente não ora. Só que você vai concordar comigo. Quem que é o mais interessado na vida do outro? É eu ou é Deus? Então, se Deus está falando algo no teu coração, é óbvio que Ele não vai te decepcionar. E se Ele te decepcionar, o que tem? Mas a gente está muito preocupado com a nossa reputação. Mas o que os outros vão falar, né? Imagina só. Imagina só eu orando com alguém no meu trabalho e chorando. O que vão falar? Imagina só eu lendo a Bíblia no intervalo lá na fábrica. Imagina só. Porque a gente é muito preocupado com a nossa reputação. Muito, muito preocupado. E é aí que a gente vai se tornando religioso. E é aí que a gente vai colocando limites para Deus e vai dizendo até onde Ele pode ir. E não até onde Ele quer nos levar. Eu quero que vocês entendam isso. Eu tenho entendido isso. E preciso muitas coisas mudar ainda. Mas a gente precisa esquecer da nossa reputação. E fazer como Paulo. Considerar as outras coisas como refúgio, como lixo, como esterco. Só que o problema é que a gente não considera. A gente coloca todas as outras coisas em primeiro lugar. E Deus vai ficando para depois. E o meu relacionamento com Ele vai ficando para depois. Eu sou casado. Se você for ler em Efésios, eu não me lembro o versículo direito.
eu acho que é no capítulo 13, não sei. Mas lá vai dizer assim: maridos, amem a sua esposa como Cristo amou a igreja. É um mandamento. Então aí eu percebo e posso concluir que o amor não é um sentimento. É uma escolha e uma decisão. Eu escolhi amar a Yúlica e eu escolho todos os dias amar ela. É uma decisão minha. Não é um sentimento. Por isso não existe essa de, o meu amor acabou. Então tu não amava. Tu era apaixonado. Só isso. Porque é a paixão que dura um tempo e acaba. Mas o amor permanece. Por quê? Porque tu decide todos os dias amar aquela pessoa. E é um mandamento para a minha vida que sou casado. E para a vida de todos que são casados. É como se Deus falasse para mim: Raul, ama a Yúlica como eu amei a igreja. Só que para pensar. Já pensou se eu chegasse na Yúlica de manhã e dissesse assim: oi Yúlica, eu te amo. Também te amo porque tem que amar, Deus mandou. Ela ia ficar feliz? Óbvio que não. É um mandamento? Sim. É um mandamento. Mas eu escolho amar ela não pela obrigação. Não pela obrigação. Pela minha decisão de fazer ela feliz. Eu escolho amar ela. Está entendendo onde estou querendo chegar? Você escolhe amar a Deus. Mas não por obrigação. Por amá-lo de verdade. Por decisão. Por colocar Ele em primeiro plano. Você entende isso? Você não pode ser apaixonado por Cristo. A paixão passa. O amor permanece, porque o amor é escolha, é decisão. Você decide amar a Cristo. Você decide colocar Ele em primeiro plano. Você decide considerar todas as outras coisas como refúgio. Eu acho muito legal, e me veio esse exemplo para mim, agora na minha cabeça aqui. Vocês lembram quando a mulher de Potifar tenta José? Quando a mulher de Potifar tenta José, ele foge dela. E de repente pode, eu não sei, eu imagino isso, mas de repente ela deveria ser uma mulher bem bonita. Eu acredito que sim. E daí imagina, pela malícia que existia nela, ela poderia pensar, meu Deus, sabe? O cara poderia ter, desculpa o jeito chulo, mas seria ficar, que é o que acontece hoje aí, né? O cara poderia ter ficado comigo, e poderia estar depois se vangloriando para todos os outros, porque é assim que acontece aí fora. Eu pego tantas, e agora não é mais só os caras, agora é as gurias também, que conto quantos caras pegou, quantos caras pegaram. Mas José escolheu não se vangloriar por ter pegado ela, por ter ficado com ela. José decidiu pelo sorriso e o troféu de ver o sorriso de Deus, olhando para ele e sabendo que ele escolheu honrar a Cristo e não ter mais um troféu, mas honrar o pacto que ele tinha com Deus. E essas vão ser as escolhas que vão surgir na vida de vocês e na minha vida, todos os dias. O que você escolhe? Honrar a Deus? Ou ter mais um troféu para contar para as pessoas? Para se vangloriar? Para exaltar a tua reputação? Você escolhe exaltar a tua reputação ou saber que Deus está olhando para a tua vida com um sorriso no rosto, sabendo que pelo Bruno valeu a pena, pelo Samuel valeu a pena, pelo David valeu a pena. Em cada escolha que a gente fizer, o Senhor poder olhar para a gente e saber, por Ele valeu a pena.
porque Ele também tem considerado todas as coisas como refúgio. Vocês estão entendendo isso? Amém? Amém mesmo? É uma escolha, é uma decisão. Eu escolho amar Cristo e colocar Ele em primeiro plano. Eu escolho. Você escolhe. Não por obrigação. Não por ter uma faca no pescoço. Mas como disse o Paulo, pela sublimidade do amor dele. Tem algo que eu falei que eu ia falar do livro aqui. Tem um pastor que eu gosto muito, e eu nem sabia disso, mas como eu estava lendo o livro, eu fui ver se existia alguma coisa falando sobre ele aqui no Brasil, alguma coisa. E tem um pastor, Luciano Subirá, que escreveu esse outro livro que eu indiquei para vocês. Ele trouxe esse cara aqui no Brasil em 2014, acho que foi. Não importa. E ele trouxe ele. E ele disse que eles estavam sentados na mesa, ele e esse pastor aqui. E ele começou a chorar, o chinês. Começou a chorar. E era a segunda, no caso era o meio-dia da noite anterior que eles tinham feito o culto. E ele começou a chorar na mesa e falou para o Luciano, ele falava só o mandarim. E daí tinha um cara traduzindo. E o Luciano Subirá perguntou para esse tradutor e disse, por que ele está chorando tanto? Daí ele perguntou para ele, daí ele falou que Deus tinha falado com ele que o inimigo que nós tínhamos no Brasil era muito mais forte e poderoso do que o inimigo que eles tinham lá na China. E o Luciano Subirá disse que quando ele falou aquilo, ele disse para o tradutor, não, tem alguma coisa errada. Eu já li o livro dele. Esse cara aqui, se você, por favor, lê esse livro, para depois a gente conversar sobre isso. Ele apanhou tanto, que ele era para estar morto. E não foi uma, duas vezes, foi durante anos apanhando. Ele apanhava até quase ficar morto. Se quebrava as pernas dele, os braços dele, se quebrava tudo ele. Ele não morria. E sempre sendo perseguido por causa do evangelho. E aí o Luciano Subirá falou para esse tradutor, disse assim, não pode que o nosso inimigo seja maior do que o deles, disse para o tradutor, porque eu li o livro dele e sei o quanto que esse cara sofreu. Pergunta para ele de novo. E o tradutor disse, cara, eu falo mandarim tão bem quanto ele falou isso, mas pergunta de novo, por favor. Ele perguntou para ele de novo, e ele respondeu a mesma coisa, o inimigo de vocês é maior do que o nosso na China. Porque o nosso inimigo era a perseguição. E a perseguição sempre nos levou para mais próximos de Deus. A perseguição sempre fez com que a gente não parasse de jejuar, com que a gente não parasse de orar, com que a gente não parasse de buscar, com que a gente não parasse de pregar, com que a gente não desistisse, com que a gente orasse pelos governantes, para que a gente buscasse alguma forma de que a Bíblia entrasse no nosso país. A perseguição sempre nos levou para mais perto de Deus. E o problema de vocês, o inimigo de vocês no Brasil, são as bênçãos e as distrações. E ele disse que quando ele falou aquilo, veio um temor sobre a vida deles. E ele sentiu o Espírito Santo falando com ele, é verdade. Porque a gente se embriaga com as bênçãos. E é por isso que tem tanta bobagem sendo falada. Por isso que tem tanta bobagem sendo pregada. Porque a gente se embriaga com tantas coisas, com tanto acesso que a gente tem. A gente não sofre perseguição. E a gente vai caindo no comodismo, e a gente se torna um bando de religioso e nem percebe. E quando vê o tempo está passando, e a nossa vida espiritual, a gente é só mais um religioso. E a gente está perdendo o nosso tempo. Eu estou perdendo o meu tempo, vocês estão perdendo o tempo de vocês. Os maiores avivamentos aconteceram quando houve as maiores perseguições. Foi quando a igreja se despertou. E eu quero pedir para vocês isso. Porque nenhum de nós sozinho pode fazer muita coisa, mas junto a gente é muito forte. Que a gente não precise esperar chegar algum tipo de perseguição, mas que a gente coloque Deus em primeiro lugar. Que Ele seja o primeiro plano da nossa vida.
que através da sublimidade do amor dele, a gente possa considerar todas as outras coisas como refúgio. Que a gente não troque o nosso tempo precioso de estar com ele, de intimidade com ele, por qualquer porcaria. Porque a gente troca por qualquer porcaria. Concorda comigo ou não? Eu não tinha Instagram. E eu fiz Instagram. E eu não sabia que tinha isso. Quer dizer, eu sabia que tinha Instagram, mas não sabia que tinha no Instagram, tem um negócio que marca quanto tempo tu teve na rede, né? Sei lá, eu vi que no meu tem lá. Tem um negócio que entra lá e diz, você acessou tantas horas, não sei o quê. Agora eu pergunto uma coisa para vocês. E para mim também. Pega aquele, no final da semana, e olha lá quantas horas tu teve. E se desse, eu acho que não dá para fazer isso. Mas pega um cronômetro e marca todas as vezes que tu lê a Bíblia. E compara o tempo que tu passou no Instagram com o tempo que tu teve lendo a Bíblia. Compara para ti ver. Para ti tirar uma febre do que tu está fazendo com o teu tempo. Do que a gente está fazendo com o nosso tempo. E a gente acha que daí Deus é um gênio da lâmpada. A gente gasta o tempo, dedica o tempo com tudo que é coisa, com tudo que é porcaria. E daí a gente vai chegar no culto, vai dar uma esfregadinha, dar uma cantadinha de 2 louvor. E o céu vai se abrir, fogo vai cair. Vai se encher de milagre. Vai ser todo mundo falando em língua, um fogaréu. Não vai, cara. Não vai. Porque Deus vive de relacionamento. É relacionamento. Quanto mais eu me relaciono, mais íntimo eu sou. Quanto mais o tempo passa, mais eu conheço a Yúlica. Quanto mais, a gente está 5 anos casado. Quanto mais o tempo está passando, mais eu conheço ela. Conheço quando ela levanta a boca, conta assim que ela está brava. Quando ela dá uma piscada. Quando ela me olha meio esquisito. Conheço ela. Sei quando ela está com dor. Sei quando ela diz que não está com dor e está com dor. Eu conheço ela e cada vez estou conhecendo mais, porque eu tenho um relacionamento com ela. Eu convivo com ela todos os dias. Todos os dias. E agora eu te pergunto, como é que Deus vai te conhecer convivendo contigo 1h30 de culto? Como é que a gente vai cantar, deixa queimar se não tem lenha para pegar fogo? Tu não faz uma fogueira sem lenha, não é? Se tu tocar um pouco de álcool lá na churrasqueira e tocar fogo, vai dar um... E dá um foguinho ali. Apagou o álcool, apagou o fogo. Agora se tu pegar e botar lenha, botar lenha, botar lenha, botar lenha, bota um pouquinho de álcool, bota fogo, vai ficar ali, até queimar todas as lenhas. Entendeu? Não adianta tocar um alquinho aqui em 1h30 de culto e achar que pronto, sou crente, estou indo para o céu. Com Deus não é assim. É relacionamento. E não pensa que eu estou te xingando, tá? Não estou xingando coisa nenhuma. É para a minha vida isso também. É para todos nós. É um alerta. Está na hora da gente despertar. Está na hora da gente colocar em prática o que a gente lê. Está na hora da gente ler. Porque senão não tem o que colocar em prática. Concorda comigo? Se vocês pegar um pouquinho de internet, de coisas que se diz gospel, tanto de igreja quanto de música, vocês vão ver quanta porcaria tem no nosso meio. De gente que provavelmente nunca abriu a Bíblia. Mas está aí, está vendendo, está ganhando multidões. Eu quero convidar vocês para se colocar de pé. Falei que eu não ia demorar e demorei. E olha só, e o mais interessante de tudo isso, e que mais me deixa assim eufórico com o amor de Deus,
com a misericórdia de Deus, com a sublimidade desse amor que Paulo fala, o que mais me deixa assim, é que vocês vão concordar comigo. Eu não sei quem falou isso, tá? Eu ouvi alguém falando, eu ouvi sei lá, eu não sei onde é que eu ouvi isso aí. Mas na hora que eu ouvi numa pregação, eu não me lembro, mas não importa. Mexeu muito comigo aquilo ali, que o cara falou. Quando Adão pecou, Deus perguntou para ele o que ele fez, ou Deus disse, aonde você está, Adão? Deus disse, aonde você está, Adão? Não perguntou o que ele fez. Deus não estava nem aí. Deus queria saber onde é que ele estava. Porque Deus quer um relacionamento. Não importa o que a gente fez até aqui. Deus não está preocupado com o que você fez. Deus não está querendo que você liste agora. Ai Deus, eu preciso mudar isso, aquilo, o outro. Meu Deus, eu nem li a Bíblia essa semana, fiquei 8 horas no Instagram, sei quantas horas. Não está perguntando isso. Deus só está perguntando aonde que você está. Só isso. Só está esperando que você diga, eu estou aqui, Senhor. E eu decido te amar. E eu escolho te amar. E eu me aproximo de ti, para que eu possa ser amado pelo amor. Tem noção disso? Tu vai ser amado pelo amor, pelo próprio amor. Nós somos amados pelo próprio amor. Meu Deus. E a gente não dá valor para isso. E a gente troca o verdadeiro amor por qualquer coisa, por qualquer besteira. A gente troca momentos de intimidade com Ele por qualquer outra coisa. Ele está dizendo para mim e para ti essa noite. Eu tenho certeza que é isso. Aonde que você está? Assim como Ele falou para Adão. Aonde que você está? Eu quero me relacionar contigo. Eu quero ter um relacionamento verdadeiro contigo. Feche teus olhos. Ora, fala com Ele. Diz para Ele, eu estou aqui, Senhor. Fale com Ele. Tu és bem-vindo aqui em nosso coração. Toma direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Estou de pé na presença do Rei. Tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus.
Pega na mão de quem está do seu lado. Ore por ela. Senhor, nós nos achegamos diante da Tua presença, Senhor, te pedindo, Senhor, como cantamos, vem sobre nós, Senhor. Nós dizemos-nos a Ti, Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Como Samuel falou, Senhor, envia-nos, Senhor. Usa-nos, Senhor, conforme a Tua vontade. Quebra a nossa religiosidade, Senhor. Quebra a nossa religiosidade, Senhor. Nos ajuda a remir o nosso tempo, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a dedicar tempo na Tua palavra, Senhor. A gastar tempo contigo, Senhor. A fechar a porta do nosso quarto, Senhor. E entrar, Senhor, em intimidade contigo, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a escolher a boa parte, Senhor. Para que Tu possa olhar do céu com um sorriso no rosto pelas nossas vidas, Senhor. Para que Tu possa olhar para as nossas vidas e ver que valeu a pena o Teu sacrifício, Senhor. Oh, Senhor, encontre em nós essa noite corações arrependidos, Senhor, mas verdadeiramente arrependidos, Senhor, quebrantados, Senhor, porque a Tua palavra nos diz em Jeremias 29, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Que Tu possa encontrar, Senhor, os nossos corações, Jesus, prontos, inteiramente disponíveis para Te buscar, Jesus. Que não venhamos estar preocupados com performance, Senhor. Que não venhamos estar preocupados com aparência, Jesus. Mas que o nosso coração esteja totalmente ligado ao Teu, Jesus. Que não venhamos perder o nosso tempo, Senhor, mas que venhamos colocar em prática a Tua palavra, Senhor, pois só ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela discerne os pensamentos, ela discerne as juntas lá no mais profundo da alma, Senhor. É nesse lugar que nós queremos guardar a Tua palavra, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a viver um pouquinho do que o apóstolo Paulo viveu, Senhor. Nos ajuda, nos dá o entendimento que Tu deu para ele, Senhor. Que pela sublimidade do Teu amor, nós possamos considerar todas as coisas como um refúgio, como lixo, Senhor. Eu Te peço isso nesta noite, Senhor. Eu Te peço isso porque sei que Tu estás aqui. Porque sei que Tu és um Deus vivo. Que Tu és o próprio amor. E é por isso que Tu tem compaixão e chama a nossa atenção. Eu sei que Tu não é um Deus carente, que precisa mendigar, Senhor, o nosso amor. Mas eu sei que Tu tem desejo, Senhor, de que os Teus filhos se aproximem de Ti. Eu sei que Tu sempre nos espera com os braços abertos, Senhor. Por isso nos envolve essa noite com Teu amor, Senhor. Em nome de Jesus eu Te peço isso. Em nome de Jesus eu Te peço isso, Senhor. Em nome de Jesus eu Te peço isso. Que possamos mudar as nossas vidas e moldá-las conforme a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós Te aplaudimos. Aplauda Ele bem forte. Bem forte. Amém? E eu desejo, espero que você deseje isso. Isso ficou marcado na minha vida, eu nunca quero esquecer. E eu sempre estou falando isso para mim mesmo. Que naquele dia, nós possamos dizer como o apóstolo Paulo disse. Que a gente possa ouvir da boca do nosso Deus: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. O próprio Deus te recebendo.
Que esse possa ser o anseio das nossas vidas. Esse é o anseio da minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.